Olá! Hoje vou falar-lhe acerca de o que é ser empreendedor. Em todo o mundo existem pessoas com o desejo de serem empreendedores, mas afinal o que é ser empreendedor? Para algumas pessoas é a oportunidade de fazerem algo que lhes parece impossível. Para outras pessoas é a forma de atingirem o conforto e a estabilidade financeira. Seja qual for o objetivo ou a interpretação que cada pessoa dá, ser empreendedor posso lhe garantir que é um grande desafio. O empreendedorismo faz com que a economia de um país e do mundo em si cresçam, muitas vezes criando alternativas para o desemprego ou para a falta de oportunidades. Podemos analisar, por exemplo, o ano de 2020, com a pandemia, tendo sido um ano em que surgiram um maior número de novas empresas, digamos de empreendedores. O desemprego aumentou significativamente, não só em Portugal, mas em todo o mundo, mas também, tal como lhe disse, foi o ano em que surgiram mais PMEs. A abertura do próprio negócio é muitas vezes uma resposta a alguém que ficou sem emprego. Claro que o empreendedorismo não é importante apenas em tempos de recessão económica. Empreendedorismo e inovação são conceitos que caminham lado a lado e que promovem o desenvolvimento. O que leva alguém a querer ser empreendedor? Existem 3 razões principais. Por um lado, a satisfação pessoal, o prazer de criar algo do zero para ajudar as outras pessoas numa solução de algumas respostas, pelo propósito de uma satisfação pessoal. Por outro lado, é o retorno profissional, ou seja, é muitas vezes a forma que as pessoas têm de encontram de ter um retorno financeiro superior àquele que teriam se trabalhassem por conta de outrem. E por último, é a hipótese de aprendizagem contínua e, digamos, quase sem parar, porque é uma característica do empreendedorismo. É uma aula sem fim, tanto a nível pessoal como a nível profissional. As pessoas precisam de lidar diariamente com os desafios. Empreender é um grande desafio e é mais do que uma disposição para fazer o negócio correr bem. O objetivo pode ser de resolver uma lacuna no mercado, criando soluções e dando respostas a algumas situações. Seja qual for o caso, exigem características fundamentais que são necessárias para que a pessoa seja um bom empreendedor. Uma das características que eu considero primordiais é a capacidade de ter uma grande criatividade. É fundamental para uma estratégia de negócio que haja pontos diferenciadores de produtos ou de serviços que os tornem originais. Os desafios de cada colaborador de se realizarem e de se adequarem de acordo com as nossas habilidades e recursos atuais. Caso contrário, seremos invadidos pelo sentimento de medo, de insegurança, de incapacidade, gerando em nós a desmotivação e levando-nos muitas vezes a desistir. Por outro lado, o desafio também não pode ser simples demais, pois pode criar em nós uma desmotivação e não ser suficiente a tal motivação para irmos em frente. Outra das características que considero fundamental é o foco. Nos dias que correm existem 1001 coisas à nossa volta, tanto dentro da nossa cabeça como fora dela. E é importante mantermos o foco para conseguirmos manter um bom índice de concentração. O que é que podemos então fazer para manter o foco? Por um lado, desligar as multimédias, ou seja, as multitarefas que nos distraem. Pensar que produzirmos mais por estarmos mais ocupados em várias coisas ao mesmo tempo, isso é um engano, porque não estamos a focar a nossa energia naquilo que realmente é importante. Quando na verdade nos enganamos,
ou nos distraímos, peço desculpa, com essas situações, perdemos o nosso índice de produtividade e a nossa capacidade vai diminuindo a nossa concentração. Outro aspecto importante é priorizarmos o nosso trabalho. Façam uma lista das atividades que têm que fazer e enumerem a prioridade e façam e concretizem essa atividade até ao final. Se algumas tarefas podem esperar, deixe-as esperar e foque-se naquilo que realmente é urgente e importante. É tal como dizem, aquilo em que se foca, expande-se. Outro dos aspectos fundamentais é a nossa organização. Ninguém vive no meio do caos e vive bem com isso. A organização é fundamental para si e para as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte da sua equipa. Sem organização, mais dificilmente vai conseguir manter aqui o seu foco e passar uma ideia para o papel com algo bem concreto. Daí que arrume bem o seu espaço, estabeleça uma área de trabalho e mantenha essa área de trabalho arrumada. Manter o ambiente limpo e organizado é um estímulo para o seu excelente desempenho. Por outro lado, também é fundamental investirmos tempo na nossa visão, naquilo que pretendemos alcançar. Um empreendedor precisa de ver mais além, precisa de ver a floresta, em vez de ver só a árvore. Veja a floresta e só depois é que então se foque no particular, no pequenino, no processual, em criar processos, mas é importante ter uma visão do global. Às vezes o que leva as pessoas numa fase inicial a não avançarem com os processos é quererem pensar na visão global e quererem pensar também já nos pormenores. E então acham que é uma quantidade de trabalho muito grande e impede-as de crescerem, ou seja, de desenvolverem. Acham que não têm capacidade para o fazer. E conforme o processo se vai desenrolando, aí sim vão surgindo as situações e então aí sim faz sentido focarem-se nos pormenores. Espero que tenha gostado. Se gostou deste vídeo, que partilhe com mais pessoas para que dessa forma consigamos chegar mais longe. Muito obrigada!